Essa é uma história ficcional inspirada em relatos de vítimas de abuso emocional e narcisismo oculto. Os nomes e situações foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Qualquer semelhança com pessoas reais é coincidência. Eu já tinha sido casada. Casei cedo, achando que tinha encontrado alguém para construir uma vida junto. Foram 4 anos de um relacionamento que aos poucos se tornou abusivo. Gritos, humilhações, e em alguns momentos ele passava dos limites. Nunca fui ao hospital, mas teve dias que meu corpo doía. E não era só por dentro. Passei por situações que na época eu tentava minimizar, dizendo para mim mesma que era só estresse, só um momento ruim. Mas hoje, com o tempo e a clareza, eu reconheço que ali tinha violência. E mesmo assim, eu ainda achava que tinha amor. Demorei muito para sair, mas um dia, consegui. Me divorciei, fiz terapia por um tempo, e tentei me reconstruir. Sorte que não tive filhos, porque teria sido ainda mais difícil de me libertar. E, também tive sorte de nunca ter parado de trabalhar. Desde os 18 eu trabalhava como recepcionista numa academia. E foi lá que, observando o dia a dia dos profissionais, nasceu em mim um desejo que cresceu devagar. Cursar fisioterapia. Comecei a faculdade aos 25 anos. Foi difícil, mas fui fazendo como dava. E acabei me formando, aos 30. E quando consegui o diploma, parecia que tinha vencido uma guerra silenciosa dentro de mim. Logo depois, consegui uma vaga fixa numa clínica bem estruturada, numa cidade maior, vizinha da minha. O salário era bem melhor, e aquilo representava para mim uma virada de chave. Passei a ter um bom salário e uma rotina organizada. Comprei meu carro, e pude pela primeira vez ter algum conforto. Não tenho casa própria, mas consigo viajar, sair para bons restaurantes e aproveitar a vida com liberdade. Conquistei tudo sozinha. Com esforço. Com disciplina e com renúncias. E mesmo depois de tudo que vivi, eu ainda acreditava no amor. Achava que com maturidade, com bagagem e com as feridas tratadas, eu finalmente saberia escolher. E, quando achei que estava pronta para viver algo novo, foi aí que o Caio apareceu. Meu nome é Letícia, tenho 39 anos, e hoje sou fisioterapeuta. Sempre fui aquela que os outros procuravam quando precisavam de ajuda, de um conselho, ou de um colo. Parecia forte. E de certa forma eu era. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que ser forte não me impediu de me perder completamente por alguém. Porque a verdade é que a dependência emocional não escolhe com base na sua conta bancária. Ela nasce de outro lugar. De feridas mais antigas. Da vontade de ser amada. E de acreditar que agora vai ser diferente. E foi exatamente isso que eu senti quando conheci o Caio. Lembro da primeira vez que vi ele. Parecia saído de um filme. Sabe aquele tipo de beleza que paralisa um pouco? Rosto marcante. Sorriso de canto, e olhar meio distraído. Mas que parece ver tudo ao mesmo tempo? Ele era assim. Nos conhecemos num churrasco de amigos em comum. Ele não fazia questão de se destacar, mas era impossível não notar. Falava pouco, mas quando falava, todo mundo ouvia. E foi isso que me atraiu de cara. Depois de tudo que eu tinha vivido com meu ex-impulsivo e agressivo, o Caio parecia um descanso para a alma. Ele era calmo, contido e seguro de si. E eu sentia que com ele, eu poderia enfim, ter um relacionamento de verdade. Nos primeiros encontros, ele se preocupava em me agradar. Me levava nos melhores restaurantes da cidade. E fazia questão de escolher os lugares mais elogiados. A gente morava perto, numa cidade do interior onde quase todo mundo se conhece, ou já se viu em algum momento. Era comum cruzarmos com rostos familiares nos finais de semana, e talvez por isso, ele fazia questão de impressionar. Me dava flores e me ouvia. Parecia interessado em tudo o que eu dizia, e falava pouco sobre ele. E me fazia me sentir especial por querer saber tanto sobre mim. E eu,
que ainda carregava cicatrizes do passado, me senti acolhida. Acreditei que finalmente tinha encontrado alguém maduro, que não jogava. Mas infelizmente foi aí que o jogo começou. Quando a gente acha que finalmente vai ser diferente, o diferente às vezes é só o mesmo veneno, só que com outro sabor. A gente começou a se ver com mais frequência. No começo era leve. Encontros casuais, cafés no fim da tarde e conversas longas e silenciosas no carro. Ele sempre dizia que gostava da minha companhia e que eu era tranquila de estar perto. E eu me sentia especial com isso. Mas logo nas primeiras semanas, ele disse algo que eu deveria ter escutado com mais atenção. Falou que não queria nada sério naquele momento. Que estava numa fase mais dele, que estava focado em si mesmo, tentando se entender. Eu balancei a cabeça e disse que tudo bem. Porque, no fundo, eu achava que com o tempo, ele mudaria. E ele também fazia parecer que estava mudando. Mesmo depois de dizer que não queria nada sério, ele continuava me procurando. Mandava mensagens de manhã, me chamava para sair, dormia no meu apartamento. Falava do trabalho dele, da infância e dos traumas que teve. Me contava que já tinha se machucado muito, que não confiava em ninguém. E eu, com esse meu coração de cuidar dos outros, quis ser a pessoa em quem ele finalmente confiaria. Comecei a fazer pequenas coisas para agradá-lo. Eu preparava o prato que ele gostava, deixava um chocolate no carro dele, e andava mensagens dizendo que acreditava nele. E ele retribuía com confusão, porque durante a semana ele estava sempre por perto. Ficava mandando mensagens carinhosas, dormia na minha casa, mas de vez em quando, ele sumia. Principalmente nos finais de semana. Não eram em todos, mas era frequente o suficiente para me deixar inquieta. De repente ele parava de responder. Desaparecia sem explicação. E depois voltava como se nada tivesse acontecido. Chegava leve, sorrindo, dizendo que estava com saudade. Me abraçava e me beijava, e eu esquecia. Esquecia de perguntar, de cobrar e de entender. Porque no fundo, eu sentia que se o questionasse demais, ele poderia se afastar de vez. E como ele também dizia que gostava de mim do jeito que eu era, mas, de vez em quando, soltava que eu era carente demais, eu comecei a me podar. Comecei a dosar as palavras, os gestos, e até o meu carinho. Porque de algum jeito, eu achava que se eu fosse menos intensa como ele dizia, ele poderia querer ficar comigo. Teve um dia, quando estávamos na casa de um amigo. Numa conversa leve, todo mundo rindo, e alguém, brincando, perguntou se a gente estava junto. Caio riu alto, como se a ideia fosse engraçada demais. Disse que eu era uma parceira legal, mas que a gente não era um casal. Todo mundo caiu na risada. E eu, ri também. Mas por dentro alguma coisa partiu em mim. Eu queria ir embora naquele momento. Mas, fiquei. Porque no minuto seguinte, ele me abraçou por trás, e me chamou de minha baixinha. E todo mundo achou aquilo fofo. E foi assim que ele me mantinha por perto. Ele nunca prometeu nada, mas também nunca foi embora. Para ele, não éramos um casal. Mas ele me procurava para tudo. Me ligava quando estava mal. Me pedia carona, favores e companhia. Sempre pedia a minha ajuda. E também me pedia conselhos. E eu sempre dizia sim. Porque no fundo, eu ainda acreditava que, se eu estivesse ali por ele, quando ele finalmente quisesse ficar com alguém, seria comigo. Mas ele sempre fazia questão de deixar isso claro, do jeito dele. Dizia que não era o tipo de homem que casava, que isso nunca fez parte do que ele queria para a vida dele. E eu ouvia aquilo com um nó na garganta. Mas, ficava. Ficava porque sentia que havia momentos bons. Quando ele ria comigo, quando ele elogiava o meu cabelo, e quando ele dizia que sentia paz ao meu lado. Esses momentos me faziam esquecer de tudo. Caio não me assumia, mas também não conseguia ficar longe.
Me chamava para ir com ele em aniversários, festas de família, restaurantes, reuniões com amigos e até viagens. Meus amigos e familiares sempre me perguntavam o que Caio fazia, e eu nunca conseguia explicar. Ele fazia diversos trabalhos como autônomo. Nunca conseguia se fixar em um trabalho por muito tempo. Estava sempre prestando algum serviço diferente. Trocava toda hora de área, de ocupação. E dizia que fazia tudo isso porque queria preservar a sua liberdade. Isso sempre me soava estranho. Era como se ele estivesse sempre se distanciando de qualquer responsabilidade, seja no trabalho, ou seja no relacionamento. Um dia ele me chamou para ir com ele em um evento que reunia profissionais de várias áreas. Mas parecia ser mais uma dessas coisas temporárias que ele fazia. Ele me disse que seria bom ter alguém legal como eu, ao lado dele. E eu fui. Como sempre fui. Claro que eu fui. Achei que isso significava algo. Na minha cabeça, só alguém que sente algo de verdade é que convida você para dividir esses momentos. Eu pensava, se ele me chama para viajar, me apresenta para os amigos, passa os finais de semana comigo, então é porque gosta de mim. Porque se não gostasse, para que me ter tão perto? Então, mesmo sem rótulo, mesmo sem promessas, eu achava que a gente estava construindo uma história, aos poucos. Só que uma história diferente, que ele só não sabia contar ainda. Numa dessas viagens, passamos dias incríveis. Andamos de mãos dadas, rimos até tarde. E dormimos abraçados. Tiramos até fotos juntos, e ele postou uma delas escrito na legenda, com a melhor companhia. Aquilo me desmontou. Naquele dia eu senti que talvez, finalmente, ele estivesse mudando de ideia. Que talvez ele estivesse começando a me escolher. E foi isso que me manteve presa, por tanto tempo. Era sempre uma presença constante. Um estar junto. Mas, nunca por completo. Ele nunca dizia, eu te amo, mas dizia que sentia minha falta. Nunca falou em casamento, mas me chamava para comprar coisas para o apartamento dele. Me pedia ajuda para escolher roupas, comprar presentes para a mãe dele e fazer as despesas do mês. E eu ia, fazia tudo com carinho. Achava que estar presente era uma forma de mostrar que eu era diferente das outras. Uma forma de mostrar que eu era confiável, parceira e paciente. O que eu não percebia é que eu confundia ser necessária com ser amada. E confundia proximidade com intenção. Só que presença, sem verdade, também machuca. Porque te coloca ali, perto o suficiente para sonhar. Mas longe o bastante para nunca tocar naquilo que realmente eu queria ouvir. Demorei para entender, naquela época, que estar ao lado dele em tudo não significava que a gente estava indo juntos para algum lugar. Não consegui perceber que eu estava, na verdade, caminhando sozinha. O tempo passou. 2, 3, 4. Quando vi, já eram mais de 6 anos de um relacionamento que nunca teve nome. E mesmo sem rótulo, sem certezas, eu continuei ali. Porque apesar de tudo, ele ainda me chamava para tudo. Finais de semana? Era comigo. Viagens? Eu junto. Precisava de algum dinheiro emprestado? Ele me ligava. Precisava de ajuda com alguma coisa? Era a mim que ele recorria. Para todo mundo, parecia que éramos um casal. Mas entre 4 paredes, ele fazia questão de me lembrar que não era nada disso. Teve uma noite, depois de um jantar com amigos, que eu respirei fundo e disse: Caio, eu quero conversar com você. Ele fez uma careta, como quem já sabia o que vinha. E eu falei com calma, que queria casar, construir uma família, que eu já tinha passado dos 34 anos. E que isso era importante para mim. Ele ficou em silêncio por uns segundos, e depois soltou seco. Letícia, você precisa entender que eu não vou casar. Nem com você, nem com ninguém. Não é meu perfil e nunca foi.
Eu tentei argumentar, perguntei se ele não podia ao menos pensar sobre isso. E ele respondeu: se você quer tanto isso, deveria procurar outro cara. Um cara que queira a mesma coisa que você. Porque eu não quero. Aquilo me atravessou como uma facada. Fiquei em silêncio, só balancei a cabeça, e fui dormir com os olhos ardendo. Mas no dia seguinte, ele me mandou mensagem perguntando se eu queria passar o fim de semana no interior na casa da irmã dele. E eu fui. Fui, como se nada tivesse acontecido. Foi assim que a gente foi empurrando a vida. Eu trazia o assunto de vez em quando, e ele sempre reagia com desprezo, ironia ou silêncio. Dizia que eu estava pressionando, que estava forçando uma coisa que não era para ser. Já até disse rindo: você parece aquelas mulheres desesperadas que só pensam em casar. E eu engolia. Engolia porque apesar disso, ele não se afastava. Continuava me chamando para tudo. Continuava dormindo na minha casa, pedindo ajuda, dividindo a vida comigo, mas nunca dividindo planos. E o pior é que eu comecei a achar que o problema era o meu desejo. Comecei a me calar, para não perder o pouco que ele me dava. Comecei a evitar falar de filhos, de futuro e de sonhos. Porque toda vez que eu falava disso, ele se afastava emocionalmente. E quando ele se afastava, era como se uma parte de mim apagasse também. Comecei a viver num estado de alerta, como se estivesse sempre prestes a perder ele. Comecei a pisar em ovos, medir palavras, tentando parecer mais leve, divertida e descomplicada. Para ele não me deixar. E isso me custou caro. Porque ali, sem perceber, eu já estava abrindo mão dos meus próprios sonhos, para caber nos limites dele. Hoje eu vejo que ele nunca me impediu de casar. Ele só deixou claro que não seria comigo. E o que me manteve ali foi o silêncio entre as palavras. Aquele espaço vazio, onde eu projetava esperança. Porque ele nunca disse eu te amo, de fato. Mas também nunca disse: vá embora. O que mais me doeu foi perceber que mesmo depois de tudo isso, eu continuei ali. E mais anos foram se passando. Meus dias seguiam normais. Trabalho, casa, contas a pagar. Mas por dentro, eu estava esvaziando. Comecei a evitar falar dele para as minhas amigas e familiares, que sempre me cobravam casamento. Quando me perguntavam dele, eu dizia: ele está bem. Dava um sorriso curto e mudava de assunto. Porque já não sabia mais o que dizer. E porque, no fundo, eu sentia vergonha. Vergonha de estar há anos com alguém que dizia que não queria nada comigo. Vergonha de continuar alimentando um sentimento que me feria. Vergonha de não conseguir sair daquele relacionamento. E o mais cruel de tudo é que ele sabia disso. Sabia do meu desejo de ser mãe. Sabia do meu desejo de construir família. Sabia que eu estava cansada. Mas ainda assim, me segurava. Teve uma vez que tentei terminar. Disse que não estava feliz, que não via futuro, e que merecia mais. Ele ouviu em silêncio, ficou sério, e depois respondeu: você tá certa. Vai encontrar alguém que queira isso com você. Eu já te disse, não sou esse cara. E eu realmente considerei que isso fosse o fim. Chorei muito naquela noite, e me despedi de tudo. Mas 2 dias depois, ele me mandou uma foto de um restaurante novo e me perguntou: vamos conhecer esse lugar juntos? E eu fui. Como sempre. E voltei como quem volta para uma cela limpa. Era confortável, familiar, mas, ainda assim, era uma cela. Aos poucos, meu corpo começou a reclamar. Passei a ter insônia, falta de apetite, e toda vez que o celular vibrava, eu sentia uma sensação estranha no peito. Mas também sentia, quando ele não vibrava. Parecia que eu estava sempre esperando algo que nunca vinha. Ele, inteiro. Presente e comprometido. Mas no fundo, eu já estava adoecendo.
adoecendo de esperar alguém que sempre me quis por perto, mas nunca me quis por inteira. Durante muito tempo, eu achava que a gente dividia tudo, as contas, os passeios e as viagens. Era assim, pelo menos na superfície. No início da nossa relação, o Caio até me surpreendeu. Pagava por nós dois, me levava nos restaurantes mais caros, e também me surpreendia, com algumas viagens e passeios especiais. E eu achava aquilo um bom sinal. Era como se ele estivesse querendo investir na relação, tentando me impressionar. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Ele começou a sugerir lugares mais baratos, pratos mais simples, quartos mais básicos. Escolhia os assentos mais baratos no teatro. E começou a dizer que estava apertado financeiramente. E eu, querendo agradá-lo, pagava a diferença. Achava que estava contribuindo para o nosso bem-estar. Mas logo percebi que ele não estava investindo como eu. Ele só se preocupava com o preço. Os detalhes acabavam ficando por minha conta. Eu escolhia hotéis melhores, restaurantes mais elaborados. E ele sorria. Tirava foto e postava no Instagram. E dizia que viajar comigo era sempre melhor. Eu acreditava que ele estava feliz, que ele me agradecia. Mas algo me fazia sentir que ele estava mais preocupado com a imagem. E que eu era só a cereja do bolo. Na verdade, eu estava criando a aparência de uma relação perfeita. E ele só me acompanhava. Eu não percebia, mas ele estava se aproveitando disso. Eu estava cuidando de tudo, fazendo parecer que ele estava presente. Mas, no fundo, ele nunca estava totalmente lá. E eu continuei esperando por algo que nunca vinha. Comecei a reparar também que ele gostava de mostrar que estávamos juntos. Me apresentava para os amigos e dizia que eu era inteligente, centrada, uma mulher rara. Me incentivava a usar minhas melhores roupas. Às vezes me olhava e dizia: "Você vai arrasar." Eu sorria e achava fofo. Mas depois, comecei a sentir que aquilo tinha um peso diferente. Como se a minha presença qualificasse a imagem dele. Como se eu fosse parte do pacote que ele usava para se parecer mais interessante. E foi aí que o incômodo começou a crescer de verdade. Porque ele não queria dividir a vida comigo, mas queria que eu tornasse a vida dele mais confortável, mais bonita e mais apresentável. E quem pagava por isso? Não só com dinheiro, mas com tempo, com energia e com presença. Era sempre eu. E mesmo assim, eu me sentia culpada quando algo dava errado. Quando ele ficava de mau humor, ou quando um passeio não saía como esperado. Era como se eu tivesse falhado em tornar a experiência perfeita. Era como se o "a mais" sempre fosse minha responsabilidade. Foi aí que eu comecei a desconfiar que talvez eu nunca tivesse sido o amor da vida dele. E sim, a estrutura. Minha mãe nunca gostou do Caio. Mas também nunca me pressionou para não vê-lo. Ela só observava, em silêncio. E vez ou outra, soltava uma frase curta, daquelas que ficam ecoando na gente por dias. Um dia, depois de uma viagem que eu mesma paguei, ela me olhou nos olhos e disse: "Filha, eu te conheço. Você tá se anulando. E pior, ele só tá se aproveitando de você." Na hora, eu me fechei. Não respondi nada, só ouvi. Mas aquilo ficou me martelando. Pouco tempo depois, ele me convidou para jantar em um restaurante novo. Ele escolheu o lugar. Chegou e pediu o prato mais barato do cardápio. Eu comentei, meio sem pensar: "Sério que você vai pedir só isso?" E ele respondeu: "Ué, eu só peço o que cabe no meu bolso." Na hora, eu sorri de leve, mas por dentro, senti algo esquisito. Porque eu não queria aquilo. Eu queria um prato diferente. Uma entrada e talvez, quem sabe, uma sobremesa.
Então pedi o que eu queria. Pedi mais. E adivinha? Ele comeu do meu também. Comeu, elogiou, pediu até um pouco da sobremesa. E quando veio a conta, ele me olhou com naturalidade e disse: Só vou pagar o que pedi, tá? O resto foi você que quis. Foi ali que caiu a minha ficha. Na frente de todo mundo, era um cavalheiro. Mas, na prática, tudo era cálculo. Tudo era sobre o que ele podia dar, sem passar do limite dele. Eu nunca podia passar dos limites dele. Mas ele passava dos meus, o tempo todo. Naquela noite, fui para casa em silêncio. E pela primeira vez, comecei a juntar tudo. As viagens, os presentes, os jantares, os convites que sempre dependiam da minha estrutura para acontecer. E as ideias que começavam com ele, mas que ele sempre fazia parecer que partiam de mim. As palavras da minha mãe voltaram como um sussurro. Ele só está se aproveitando de você. E ali, eu comecei a entender que não era exagero. Era verdade. Só que uma verdade que doía tanto que eu demorei para aceitar. E pela primeira vez, eu comecei a pensar em sair. Sair de algo que nem sei se podia chamar de relacionamento. Era uma sexta-feira à noite. Quis levar meus pais para jantar em um restaurante da cidade ao lado. O mesmo onde o Caio me levou, no começo de tudo. Depois daquilo, nunca mais voltamos lá. A ironia é que eu, talvez, quisesse reviver aquele início. Talvez, eu quisesse me agarrar àquelas lembranças boas. Me convencer de que ainda valeria a pena. A mesa que escolhemos, ou melhor, a que meus pais sempre preferiam, eram as mesas que se localizassem em lugares mais reservados. Então, nos sentamos, numa que ficava mais ao fundo. A luz era mais baixa e a vista dali dava direto para a entrada e para a parte central do restaurante. Estávamos tranquilos, conversando coisas leves, quando de repente, eu vi Caio. Ele entrou, de mãos dadas com uma mulher que eu nunca tinha visto. Bonita, alta e elegante. Ela olhava para ele e sorria. E ele sorria e acariciava o rosto dela de volta. Com a naturalidade de quem já conhecia aquele rosto. Há muito tempo. Foram direto para uma mesa, não muito longe da nossa, mas o suficiente para que eles não nos vissem. Por um daqueles ângulos silenciosos da vida, eu podia vê-los com nitidez. Eles, por outro lado, estavam de costas. E eu não conseguia tirar os olhos daquela cena. Ele puxou a cadeira para ela se sentar e pediu vinho. Conversavam como se o mundo não existisse. Ele passou a mão no cabelo dela. Depois no rosto. E a beijou devagar. Ali, na frente de todo mundo. Não era diferente de como ele fazia comigo. Mas, com ela, tinha leveza. Tinha entrega. Tinha presença. Meus pais me olharam, preocupados. Sugeriram irmos embora, ou tentar outro lugar. Mas eu insisti em ficar. Fiz questão de jantar até o fim. Mesmo com o estômago embrulhado. E o que me cortou por dentro, foi o que veio depois. O garçom trouxe pratos caros, entradas, sobremesas, e mais vinho. Vi quando Caio pegou a conta, conferiu, e pagou tudo. Sem questionar. Sem dividir. Sem dizer que não cabia no bolso. Comigo, sempre havia uma conta invisível. Sempre tinha que equilibrar. Ele fazia questão de mostrar que cada um tinha sua parte, e que o extra era escolha minha, não obrigação dele. E ali, vi o mesmo homem sendo inteiro. Só que para outra mulher. Não chorei ali. Fiquei quieta. Segurei o garfo com força. E mastiguei devagar. Minha mãe notou, e segurou minha mão discretamente, por debaixo da mesa. Meu pai desviou o olhar, respeitando o meu silêncio. Mas por dentro, eu desmoronei. Alguma coisa em mim que ainda esperava.
morreu, naquela noite. Cheguei em casa, e desabei no colo da minha mãe. Chorei por tudo que me negaram. Por tudo que eu aceitei. E por tudo que eu acreditei que um dia viria. Minha mãe me abraçou em silêncio. E só disse: Filha, isso nunca foi sobre você. Foi sempre sobre ele. Eu já tinha feito terapia antes. Na época em que saí do meu primeiro relacionamento abusivo. Mas agora, a dor era outra. Era mais quieta, mais difícil de explicar. Doía em lugares que eu nem sabia que existiam. Não tinha gritos, nem ameaças, mas tinha ausências que cortavam. Olhares que me anulavam. Silêncios que me deixavam implorando por respostas que nunca vinham. Foi por isso que voltei. Voltei para a mesma terapeuta de antes. Mas, dessa vez, levei um assunto que eu nunca tinha levado para aquela sala. Falei do Caio. Dos anos que passamos juntos. Da presença dele constante em minha vida. E das promessas nunca ditas. Falei das contas divididas, das viagens que só eram maravilhosas porque eu fazia acontecer. Contei sobre como ele se afastava sempre que eu falava dos meus desejos. E como ele voltava, dias depois, com a mesma naturalidade de quem foi só comprar pão. Falei do dia em que vi ele com outra mulher. E da dor surda que senti por dentro. E enquanto eu falava, eu mesma fui me ouvindo de um jeito diferente. Foi ali, naquela cadeira, que me caiu uma ficha, difícil de engolir. Aquilo que eu vivi também era abuso. Não um abuso escancarado, como o primeiro. Mas um abuso sutil e sorrateiro, coberto por gestos bonitos e palavras medidas. Um abuso que usava o meu dinheiro, o meu tempo, a minha presença, sem nunca me oferecer nada além do básico. Um abuso que se escondia na ausência de promessas, e me prendia na expectativa de algo que nunca chegava. Levaram várias sessões, para eu entender isso de verdade. Porque por muito tempo, eu ainda achava que o problema era eu. Achava que talvez eu tivesse sido intensa, carente e sensível demais. Demorou para eu perceber que tudo aquilo fazia parte de um padrão. De uma dinâmica, onde eu era sempre a que dava mais, a que insistia, e a que segurava sozinha, o peso de dois. A terapia me mostrou que o amor não é esse lugar, onde a gente precisa implorar por migalhas. Me mostrou que o carinho que aparece, só quando é conveniente, não é carinho de verdade. Que quem some, diante da dor do outro, não tem espaço para amar ninguém, além de si mesmo. E, principalmente, que a repetição também é um sinal. Porque o Caio não foi o meu primeiro abusador. Foi só mais um elo, de uma corrente que começou lá atrás em algum lugar, onde eu aprendi que precisava merecer amor servindo, cedendo, e me calando. Entender isso não apagou a dor. Mas, me libertou da culpa. Porque eu passei anos, acreditando que meu amor era pesado demais, e que por isso, sempre seria deixado de lado. Mas não era o meu amor que pesava. Era o vazio do outro que nunca conseguia recebê-lo. Naquela sala, onde eu cheguei cheia de vergonha, dúvida e cansaço. Eu comecei a encontrar, pela primeira vez em muito tempo, o começo de mim. Eu bloqueei o Caio, no mesmo dia. Do celular, das redes sociais, e de tudo. E ele percebeu. Dias depois, quando eu estava visitando meus pais, o Caio ligou para minha mãe. Queria saber o que tinha acontecido comigo. Queria saber por que eu tinha sumido daquele jeito. Disse que tentou falar comigo, mas não teve resposta. Minha mãe contou, sem alterar a voz, e olhando para mim. Que naquela noite, eu tinha saído para jantar com eles, no mesmo restaurante em que ele apareceu com outra mulher. E que depois daquilo, não havia mais nada a ser dito. Foi o suficiente para eu entender o que sempre suspeitei, mas não quis enxergar. Alguém que sempre viveu atrás de liberdade em tudo, nunca iria se responsabilizar por nada. Não se sentiu culpado. Não assumiu o que fez. Por isso, nunca mais apareceu.
Não foi até meu apartamento. Não procurou meus amigos. Nem se preocupou em pedir desculpas, ou saber como eu estava me sentindo. Simplesmente agiu como se o tempo em que vivemos juntos nunca tivesse acontecido. O ciclo se fechou em silêncio, como se nada nunca tivesse existido. E eu também nunca mais quis saber dele. Nem onde está, nem com quem tá. E nem no que se tornou. Doeu. Mas eu entendi que o silêncio dele foi a resposta que eu precisava. Hoje, aos 39 anos. Quando olho para trás, eu vejo uma mulher que se doou demais. Tentando ser amada por alguém que nunca esteve disposto a amar de verdade. Por mais de 6 anos, eu chamei de amor o que era ausência, disfarçada de presença. Me iludi com gestos pequenos. Com retornos vazios. E com convites, que só aconteciam quando eu pagava a estrutura por trás. Me acostumei a dividir tudo, menos o que realmente importava. Entrega, cuidado e compromisso. Passei tempo demais tentando fazer dar certo, com alguém que sempre deixou claro que não queria nada a sério. Alguém que usava palavras leves para esconder atitudes frias. Alguém que me mantinha por perto, mas nunca me escolheu de verdade. E eu aceitei. Aceitei porque no fundo, acreditava que era o que eu merecia. Mas a terapia me mostrou que não era. Passei meses chorando o luto de algo que nunca chegou a existir. Chorando os planos que adiei. Os filhos que não tive. O casamento que desejei. E o tempo que achei que tinha perdido. Mas hoje, eu entendo que perder tempo com alguém errado também é jeito de ganhar tempo com a gente mesmo depois. Porque para recomeçar de verdade, eu precisei ir até o fundo do poço emocional que esse vínculo me levou. Precisei me despedaçar para me reconstruir com mais clareza. Hoje, eu não tenho raiva do Caio. Ele é quem é. E, provavelmente, vai repetir esse ciclo com outras pessoas. Porque quem não ama com profundidade, ama em série. E isso não tem nada a ver comigo. O que mudou foi que eu não aceito mais ser palco para esse tipo de história. Não aceito mais relações onde eu precise me diminuir para caber no espaço do outro. Hoje eu entendo que amor não prende, não esgota, não esvazia. Amor verdadeiro sustenta, soma e acolhe. E se não for assim, não me serve. Hoje, aos 39 anos, eu ainda quero amar. Ainda quero ter família. Mas agora, com alguém que esteja inteiro. Com alguém que saiba dividir. Até o silêncio. Porque depois de tantos anos, tentando ser escolhida, foi só quando eu parei de me dobrar para caber nos espaços dos outros, que finalmente eu me abracei. E me escolhi.